A Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento econômico baseado em um espaço de estímulo de fabricação e comercialização na região. A ideia é atrair empresas nacionais e estrangeiras para se instalarem lá, fabricar produtos e aumentar a produção industrial no Brasil, em troca, removendo impostos e garantindo outros benefícios fiscais para marcas. Além disso, esse projeto busca viabilizar uma base econômica na Amazônia Ocidental, promover a melhor integração produtiva e social dessa região ao país, garantindo a soberania nacional sobre suas fronteiras. Setores de informática, transporte e eletrônico são os mais fortes por lá. Na verdade, a Zona Franca tem três vertentes: os polos agropecuário, comercial e industrial. Primeiro, a gente precisa explicar o que é Zona Franca. A zona é porque é um espaço delimitado de terra. Já o adjetivo franco não tem nada a ver com ser honesto, significa independente, no sentido econômico do livre pagamento de taxas ou impostos. Mas é importante conhecermos como se deu a concretização de uma medida nacional tão importante. Durante e após o governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil passou por um período no qual houve um grande desenvolvimento industrial seguido de diversas transformações na economia. Durante o governo de JK, a Lei nº 3.173, 6 de junho de 1957, criou uma zona franca na cidade de Manaus. Entretanto, não passava de um armazém alugado pela empresa estrangeira que administrava o porto de Manaus. Então, saltamos 10 anos na história, para 28 de fevereiro de 1967, quando foi efetivada 10 anos depois com o Decreto-Lei 288. Esse decreto alterou o regulamento, a lei anterior, e ainda aumentou os limites para além da cidade de Manaus. Ele confirma os incentivos fiscais para empresas que se instalarem na região por 30 anos, além de criar para administrar tudo isso a SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus. Porém, a ideia de sua criação iniciou-se em 1951 pelo deputado federal Pereirinha, no qual propôs uma região de Porto Livre em Manaus. A ideia teve seguimento nas mãos de Getúlio Vargas, que criou um órgão para comandar essa mudança, a Superintendência da Valorização Econômica da Amazônia, ou SPVEA, mas ela ainda não mudaria nada sozinha. Voltando para a nossa linha do tempo, após o sancionamento em 1967, os empreendimentos obtiveram grande êxito, primeiramente só com importação, depois também com fabricação. Só naquele ano foram registradas 1.339 novas empresas na região, e logo nomes estrangeiros que você conhece também se instalaram por lá. Crescimento acelerado. De 75 para frente, a ação é expandida com áreas de livre comércio. Quem vivia por lá nessa época relata que em regiões de Manaus era todo dia uma loucura, um paraíso do consumo. Em 76, foi instituída uma cota de bagagem e a poeira do comércio começou a baixar. Nos anos 80, virou obrigatório o selo produzido na Zona Franca de Manaus para os produtos fabricados lá. Em 86, o governo vê que a ideia deu certo e expande os incentivos pela primeira vez até 2007. Em 88, o prazo é prorrogado de novo, agora para 2013. Falando em anos 80, sabemos que é um assunto polêmico e o foco do trabalho não é tratar de segmento político, mas a parte de tecnologia a gente tem que falar da época da ditadura militar. Durante esse período, existia a ideia de que tecnologias daqui deveriam ser priorizadas em vez de marcas estrangeiras, assim como garantir o território nacional, que foi o que o presidente Castelo Branco fez, oficializando a Zona Franca. Isso era sentido na prática anos antes, mas só virou lei mesmo no último presidente militar, o Figueiredo, em 29 de outubro de 1984. Por um lado, ela ajudou a especializar a indústria brasileira, mas por outro, deixou a gente atrasado em relação a lançamentos e tecnologias. Já a partir de 1991, no governo Fernando Collor, vem a abertura econômica que inclui o fim da lei de informática. A nova política industrial e do comércio exterior reduz o imposto de produção e tira a exclusividade de importação, acabando com o boom do polo comercial da Zona Franca, que precisa se reinventar. Pelo menos nesse ano, virou obrigatório destinar 5% do faturamento de empresas e de pesquisa e desenvolvimento, um ótimo recurso para a inovação, que já havia sido colocado em segundo plano. Agora, se tratando do nosso século, pulamos para 2002, ano que é criado o CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que deveria transformar a região e aumentar a pesquisa na área.
só que ele acabou meio negligenciado e é fonte de várias críticas atualmente. Dando outro pulo, agora para agosto de 2014, os benefícios da Zona Franca são prorrogados até 2073, e esse foi o melhor ano do polo industrial, com faturamento de 87,2 bilhões de reais e 122 mil postos de trabalho ocupados, muito pela empolgação com a Copa do Mundo que aconteceu no país nesse ano. Entretanto, a partir de 2015, o modelo tão cobiçado entrou em declínio. Foram 40 mil demissões e queda de 30% na produção do polo industrial, sem contar a saída de várias marcas. Hoje em dia, a região ainda tem um futuro incerto, uma vez que, assim como o país não se recuperou da crise, contando com várias ideias e planos que cabem à administração estatal executá-los. Como conclusão, é importante citar prós e contras dessa medida de desenvolvimento econômico. A julgar pelos lucros e vagas de empregos preenchidas, manter esse tipo de projeto é sim benéfico para o país, mas ainda é preciso tratar de alguns pontos negativos, como as muitas reclamações sobre o sucateamento da Zona Franca de Manaus. A saída de empresas da região ou até do Brasil por não verem mais vantagens na questão dos incentivos fiscais acabou prejudicando bastante esse modelo. Além disso, tem muito produto chegando da China, já pronto ou só para colocar o selo em uma espécie de malandragem feita só para receber as isenções fiscais. Tem ainda a dificuldade de levar os produtos produzidos lá para outras regiões para fora do Brasil por conta da fraca estrutura dos transportes. O Amazonas ainda virou dependente da Zona Franca. Quando ela vai mal, o Estado vai mal. Isso não é ruim, mas não ter outras alternativas para isso é perigoso. Tem gente que critica a renúncia fiscal, mas como isso é revertido na própria economia, não tem nada a ver. Então, como podemos observar, nos restam muito mais pontos positivos do que negativos. Ela é a base econômica da região e é um dos mais modernos polos industriais da América Latina. Ela permitiu que várias empresas estrangeiras iniciassem operações no Brasil, fortaleceu a indústria nacional e diminuiu a dependência lá de fora. E esse foi o nosso trabalho sobre a Zona Franca.